Meu povo, como é que está a vida, hein? Como é que está a vida? Você para às vezes para fazer essa pergunta para você mesmo? Como é que está a vida? Se a vida tá boa, está mais ou menos, está ruim? E quais são os parâmetros que você usa para fazer essa avaliação, né? De como é que está a vida? Queria que você olhasse lá para trás. Queria que você tentasse se ver aí do dia 16, 19 de março de 2020 para trás, antes da pandemia. Como é que estava a vida? Como é que estava a vida lá atrás? Você olhar para a sua vida e dizer assim, a minha vida estava como? Queria que você fosse agora para no intervalo que a gente teve aí entre o primeiro e o segundo lockdown. Tentasse olhar para a sua vida e como é que você estava naquele momento? E que você olhasse para agora, nesse momento que nós estamos acreditando e entendendo que estamos saindo, em definitivo, desta pandemia. Saindo, ainda precisando tomar os cuidados, precisando que a vacinação seja levada a sério, que todo mundo se vacine, que se revacine no ano que vem. Mas estamos saindo, vocês concordam? Que a gente está saindo? Que as coisas estão voltando ao normal? Aí vocês lembram do novo normal? Lembram? Lembra quando tudo isso aconteceu e a gente estava no auge do primeiro lockdown e a gente olhando para o que a gente vivia e dizendo assim, aquilo não era normal. Esse momento de ficar em casa, de ficar todo mundo parado, quer tenha sido um momento de muita angústia ou um momento de muitas descobertas, ele foi um momento que levou a gente a questionar a vida que a gente tinha. Vocês concordam? A gente olhou lá para trás e dizia, vem cá, aquilo ali valia a pena mesmo? Aquele corre-corre que a gente tinha ali, a maneira como a gente começou talvez diante de umas situações bem difíceis na vida, a ressignificar alguns valores, algumas importâncias. Eu lembro de uma reunião que a gente teve de líderes aqui entre esses dois lockdowns, assim que começou a abrir entre o primeiro lockdown e o segundo, a gente teve uma reunião de líderes, e eu trouxe esse texto para a nossa reunião, que foi o Salmo 90, 12, que disse, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E eu trouxe essa palavra aqui na quadra, aqui um fim de tarde, vários líderes sentados, e eu pedi que eles escrevessem num papel quais os ensinamentos que eles tiveram daquele período que tinha vivido, de tudo fechado, incertezas colocando na nossa frente, quais foram os ensinamentos que vocês tiveram, quais foram as coisas que se diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, qual foi a sabedoria colhida ou aprendida nesse período de lockdown, de pandemia. Eu lembro que foi um momento muito rico, as pessoas escreveram muitas coisas a respeito do que elas tinham aprendido, que elas tinham percebido. E aí veio de novo, né? Veio segunda onda, lockdown de novo. Segunda onda de óbitos também, altíssima. Perdemos tantas pessoas. A Candeias, quando eu falo com os outros pastores, do tanto de gente que a gente perdeu, de familiares nossos, eles ficam assim, sério, foi mesmo, isso foi muito. Foi muita gente que a gente perdeu. Da igreja, menos. As de familiares de pessoas da igreja, muito. Passamos por tudo isso. E a pergunta que eu faço hoje, quando eu pergunto para você como é que está a vida, é, você está alcançando essa sabedoria? Você está alcançando essa sabedoria? Tipo, a gente passou por um período, pessoal, de muita turbulência. Estamos passando ainda. Mas nós passamos por um momento extremamente difícil e complicado. Lembra que eu dizia nas lives que o desafio será a gente sair lá na frente melhor do que o que a gente era antes da gente entrar nisso? Você acha que você está melhor? Como pessoa?
a reavaliação que você fez de uma série de coisas, de fatores na sua vida. Essa oração do salmista ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, e o contar aqui ensina-nos a olhar os nossos dias, ou a computar os nossos dias de uma forma que o nosso coração alcance sabedoria. A forma como nós estamos contando esses dias, a forma como nós estamos olhando, a forma como nós vivemos e olhamos para o que passamos, nos trouxe sabedoria? Ou estamos ainda mais faltosos dessa sabedoria? A gente tem um versículo que sempre me intriga, esse versículo de Tiago 1,5, quando ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Cara, esse texto é sensacional. Todo aquele que precisar de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Aí eu fico perguntando, por que será que tem tanta gente sem sabedoria? Se o texto está dizendo que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente. Por que tem tanta gente faltando tanta sabedoria? E não precisa a gente ir longe, pessoal, basta a gente olhar as discussões, basta a gente olhar os argumentos, basta a gente olhar o tom, basta a gente olhar ao lado, e basta a gente olhar no espelho. Por que será que falta tanta sabedoria para a gente? O que é que leva a gente a passar por tudo isso e está do mesmo jeito? Se alguém olhar para você e disser assim: não, eu estou do mesmo jeito porque eu já era top. Eu já era top demais. Por isso que eu estou do mesmo jeito, não tinha mais como melhorar. Eu acho que não é o caso, não é? É o caso de alguém aqui? Não é o nosso caso. Por que a gente está do mesmo jeito, se a gente está do mesmo jeito? Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que não. Eu vou usar um outro texto de Tiago, tá? Para ler esse mesmo texto. Porque esse texto diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aqui está o problema. Porque para a gente pedir sabedoria a Deus, a gente precisa reconhecer que a gente não tem e que a gente não sabe. E aí está o problema. A gente entra nas redes sociais, a gente olha nas rodas de conversa, e a impressão que eu tenho, quanto mais eu converso com as pessoas, é que as pessoas têm muita certeza de que o que elas estão falando é verdade. Elas sabem demais. E estão sempre olhando para o outro como se o outro não soubesse de nada. É um olhar assim: eu sei o que ninguém sabe. Ou eu sei o que você não sabe. Diante de questões tão complexas, como que nos elaboramos de uma forma tão simplória, absolutizando de forma tão imediata, quer seja para um extremo, quer seja para o outro. Essa pessoa não precisa de sabedoria. Ela já sabe. E eu estou sendo irônico só para quem não percebeu. Ela já sabe. Ela já sabe. Ela não precisa pedir isso a Deus. O salmista diz o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias. Quem está dizendo ensina-nos é porque não sabe. Eu essa semana fui conversar com uma pessoa no aconselhamento, e ela me fez algumas perguntas bem difíceis, e a minha resposta foi: eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo afirmar nem aqui, de que forma que Deus vê isso. Então deve ser porque eu li pouca Bíblia, né? Ou eu estudei pouco, porque os pastores sabem, né?
Eles têm respostas bem objetivas para todas essas perguntas cabeludas. Eu estou olhando para o cenário de hoje, estou olhando para o futuro e estou dizendo: Pai, ensina-me a contar os meus dias de uma forma que eu alcance sabedoria, porque tem muita coisa que eu não sei responder. Eu não sei como será. E aí eu estou pedindo. E a gente precisa pedir essa sabedoria. Então a primeira coisa que eu queria hoje tratar com vocês, e já estou tratando e já tratei, é que a gente alinhasse o nosso coração para o modo: eu não sei. Eu não tenho certeza. Que a gente reformulasse as nossas afirmações tão categóricas, tão absolutas. Nós tivéssemos a humildade de dizer: ensina-me, ensina-me. Esse mundo que está mudando tanto, que tem diante de um cenário tão complicado, diante de uma revolução que é a internet, que é a informação, que os algoritmos vêm trazer para a gente, cada vez mais parece que deveríamos estar mais perdidos. Mas parece que as pessoas estão menos perdidas. E quanto mais enxergo pessoas que não estão perdidas, eu percebo que elas estão as mais perdidas. Precisamos nos colocar diante desse cenário, diante da vida, do mundo, de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer, e dizer: Pai, ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Peça a Deus liberalmente que Ele vai te dar sabedoria, mas para isso você precisa pedir. Você está pedindo é porque você não reconhece que você não tem, e que você precisa dela. Eu falei da pandemia, né? Nós passamos por tanta coisa. E eu vou ler um outro texto que fala sobre sabedoria, que tem a ver com a pandemia. 607 mil mortos tivemos nessa pandemia por Covid. Fora todas as outras mortes que nós tivemos. Hoje a Cleide entrou no YouTube, eu acho que na conta do Nelson, palestrante. Estava lá o Nelson palestrante, Nelson Gonçalves palestrante, dando para a gente boa noite. Cleide, eu até fui escrever, mas escrever para dizer muita saudade do Nelson. O Nelson não faleceu de Covid. Nós perdemos o Nelson. Nós perdemos o Castro, que ficava ali com Covid. Faleceu de Covid. Perdemos o Luiz, perdemos o Carlos. Perdemos tanta gente querida. Tanta gente querida. E a minha pergunta, meu pensamento de hoje foi: todo esse luto, ele produziu em nós sabedoria? Todo esse luto produziu em nós algum tipo de sabedoria? Essa semana nós perdemos a dona Marta. O Senhor a ganhou, mas nós a perdemos aqui conosco. Aqui a Valesca, a Jace. Semana passada nós tivemos a perda do irmão da Jaqueline, que faleceu. Tivemos a mãe do Ivan, da Mila, que também faleceu. E nós estávamos, alguns irmãos que estão aqui, estávamos essa semana no culto de gratidão a Deus pela vida da dona Marta. Estava na outra semana o irmão da Jaque, o Cauê e o Massal foram lá. Na outra semana, a mãe do Ivan, estivemos lá. E eu queria compartilhar para vocês um texto que eu uso geralmente nesses cultos, que eu usei no culto de gratidão da dona Marta, que é Eclesiastes 7. Quando ele diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. O coração do sábio está na casa onde há luto. Nós passamos por um luto coletivo. Estamos passando por esse luto coletivo.
O que temos aprendido desta casa de luto? Eu vou no culto da mãe do Ivan, e vejo uma família unida, vejo uma família amando aquela mulher de uma forma muito especial e sendo amada por ela. O culto dessa semana, de quarta-feira, da Dona Marta. Assistimos no culto um vídeo da Dona Marta falando da vida dela, falando da doença dela, de como que ela enfrentava isso. Depois cantamos, falamos da vida eterna, falamos de gratidão, destacamos a família esteve lá, destacando qualidades da Dona Marta, de como ela marcou a vida dos seus filhos, daqueles que estavam perto. Quanta sabedoria na casa do luto. Quanta sabedoria no meio dessas dores. Quando diz que o rosto triste melhora o coração, a gente fica olhando dizendo o que é isso? Mas as dificuldades que a gente passa na vida da gente, as tristezas que a gente enfrenta, deveriam melhorar o nosso coração. Porque no momento, e eu sempre digo isso, eu lembro da Candeias, na época a Candeias, ninguém morria na Candeias, porque a Candeias era uma igreja de gente muito jovem. Eu comecei a Candeias, eu tinha 27 anos. Então a gente tinha gente de 15, 16, 17, de 30, 33, 35. Aí tinha uns gatos pingados com mais de 40, com mais de 50 e com mais de 60. Mas o grosso era muito jovem, não morria ninguém. Eu lembro de um dia, eu disse, eu vou pregar na igreja como se fosse um culto fúnebre. Porque existe uma sabedoria na morte, no luto, que essas pessoas aqui não sabem o que é. E nós precisamos dessa sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria. Eu lembro que eu preguei um domingo e na semana seguinte tivemos a primeira perda, que foi o nosso irmão Pérez que faleceu. Precisamos dessa sabedoria. O mundo todo tem passado por isso. Nós passamos por isso muito fortemente no nosso país. A nossa cidade é uma das cidades do Brasil que perdeu muita gente. Muita gente. Foi um dos epicentros aqui, junto com São Paulo, Rio de Janeiro, na primeira onda. Perdemos muita gente. Que sabedoria temos colhido. Porque quando a gente chega no momento de um velório, o momento que a gente está ali num culto de gratidão pela vida de alguém que faleceu, parece, meus irmãos, que tudo que não tem valor, perde o valor. E tudo que tem valor, se destaca. Mas a gente corre de novo para a nossa vida e a gente começa a esquecer isso, sabe? A gente começa a esquecer isso. É muito forte no momento de um enterro, no momento de um velório, nós percebermos o que de fato vale na vida. Coisas que a gente não percebe, sabedoria essa que nós não conseguimos no dia a dia trabalhando e ganhando dinheiro, não. Essa sabedoria a gente colhe na casa do luto. O que de fato é importante? O que de fato tem valor? O que não se desfaz? O que é eterno? O que é para sempre? O que marca a vida das pessoas, de fato? Mas na nossa rotina, a gente corre o risco de rapidamente irmos de novo nos abraçando com tantas coisas sem valor. E eu acho que quando nós entramos na pandemia, nós fizemos uma reflexão sobre o nosso corre-corre, sobre o nosso estresse, de avaliar se algumas coisas realmente faziam sentido, se não faziam. A gente começou a perceber que estar com as pessoas da nossa casa é algo precioso e que nós negligenciávamos isso, porque estávamos correndo para um lado e para o outro. A gente fez uma série de reflexões. Uma série de reflexões foram feitas. E qual é a minha preocupação hoje? É que a vida está voltando ao normal. E quando a vida vai voltando ao normal, a gente vai esquecendo as sabedorias que nós escolhemos dos tempos em que o nosso rosto esteve triste. A sabedoria que nós escolhemos dos tempos em que estávamos na casa do luto. A sabedoria que nós escolhemos em tempos, eu olhei para a Vitória aqui e lembrei, em que ser médico e estar no meio de uma pandemia exigiu de todos esses médicos, enfermeiros e profissionais da área de saúde, temos vários aqui em nossa igreja,
Exigiu deles uma dedicação além, por algo que não foi necessariamente retribuído financeiramente. Exigiu de alguns se colocarem em risco para o bem do coletivo. Quantas reflexões nós fizemos? A vida está voltando ao normal, a corrida dos ratos está voltando novamente, a gente volta de novo a ter as mesmas rotinas de novo, e a rotina vai anestesiando a gente, e vai cauterizando nossa mente, e vai deixando a gente esquecendo com o tempo o que de fato tem valor. E aí eu tive nessas 2 semanas, tivemos aí uns 3 lutos aqui em nossa comunidade. 3 lutos. E a gente volta à casa do luto e percebe que na casa do luto há uma sabedoria. Um texto que eu separei para vocês é o de 2 Pedro 2:22. Confirma-se neles neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O que acontece às vezes a gente quando vai na casa do luto e faz uma série de reflexões, mas depois no dia a dia, o cão volta para o vômito. A porca lavada volta a se embolar na própria lama. Em que nós que passamos por essa luta tão grande, estamos passando ainda, que fizemos tantas reflexões, que pensamos em tantas coisas, mas a roda da vida volta a rodar de uma forma normal, e a gente parece que como um cão volta ao vômito. De que a gente como um porco lavado volta a se revirar na lama. Eu não sei se você fez alguma reflexão nessa pandemia de sabedoria. Mas a sensação que eu tenho é de que quem fez está sendo levado agora a abandonar essas reflexões. Está como o porco voltando de volta para a lama, está como o cão voltando para o vômito. Porque no momento do rosto triste, que melhora o coração da gente, a gente faz uma série de reflexões, a gente se abraça num bocado de coisa, mas depois que a vida volta, e está todo mundo voltando, e epa, a gente corre de novo para o vômito, ou a gente vai se revirar. Eu lembro quando a gente falava que, no auge da pandemia, dizendo que nós não poderíamos voltar para aquele normal, porque aquilo não era normal. Eu lembro de gente dizendo, mas eu estou com muita vontade do meu normal, porque o meu normal era maravilhoso. Eu não sei se você se encaixa nisso. Eu não sei se você se encaixa nisso. De olhar para trás e dizer assim, não, o meu normal... Eu lembro de comentários no YouTube, nas lives que a gente falava de gente falando sobre isso. Eu definitivamente assim, fiz algumas reflexões de olhar para algumas coisas que nós vivíamos e perceber que a pandemia trouxe uma sabedoria. No luto, na privação, na reflexão sobre o essencial, ela trouxe uma sabedoria. No estar com os seus, ela trouxe uma sabedoria. As coisas estão voltando. Que nós não voltemos como um cão ao vômito. Que nós não voltemos como uma porca lavada a revirar-se novamente na lama. E quando a gente falava de um novo normal, esse novo normal está aí, com alguns mercados sumindo, outros mercados se levantando, com alguns padrões de comportamento mudando, a realidade do online que veio para mudar muita coisa em muitas áreas de trabalho, no mercado de uma forma geral, na educação, em tudo que se possa imaginar, temos um novo normal. Mas qual é o novo normal que nós precisamos? Talvez aquele novo normal que a casa do luto ensina. De que a gente precisa focar no essencial. E o que não é essencial, a gente precisa pensar se a gente vai fazer ou não vai. E quando eu estou falando de essencial, eu não estou falando do essencial da pandemia não, tá? Estou falando do essencial da vida. Do que de fato é importante, o que de fato tem valor, o que de fato nós precisamos abraçar e fortalecer. Ensina-nos
a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio. Que a sabedoria colhida nos tempos difíceis que cada um aqui passou. Teve gente que ficou desempregada e colheu sabedoria nesse período do desemprego. Teve gente que parou de produzir e colheu sabedoria nesse período. Teve gente, pastor, mas teve muita coisa ruim. Eu não estou dizendo que não teve. Teve gente que perdeu gente e colheu sabedoria nesse tempo de luto. Teve gente que foi internada, foi para a UTI, que ficou no EMO, foi entubada e que colheu sabedoria desse período de intubação, de internação. Teve gente que ficou sem ver os seus, afastado, e que colheu uma sabedoria desse tempo do rosto triste. O rosto triste não melhora o coração? A questão é, e agora? Que as coisas vão voltando ao normal. Onde está essa nossa sabedoria? Que nós não voltemos como um cão ao vômito e nem como uma porca lavada a revirar-se novamente na lama. E que a gente lembre das sabedorias que nós colhemos nessa pandemia. E que continuemos a orar como o salmista. Ensina-me a contar esses dias de hoje de tal forma que eu alcance um coração sábio. Amém? Deus abençoe sua vida. Que o seu coração seja um coração quebrantado, como um aprendiz que entende que precisa de sabedoria na vida.